Boa tarde, gente. É quase boa noite, 15 para 7 já. Voltamos para casa. A gente foi no Congresso Lifestyle que tá tendo. Onde que é lá, mano? AMB, isso. É um evento para e-commerce, principalmente, né? Então a gente foi lá dar uma visitada no evento. Diferente do modelo de feira, né? Mas tem algumas similaridades porque tem vários quiosques, né? Várias lugares para você visitar lá, onde tem diversos representantes de marcas voltadas para serviços para e-commerce, desde plataformas, bots e tecnologia. E uma coisa que eu achei bem engraçada e esperada também é que, cara, acho que 90% de tudo que tinha lá era de serviços relacionados à inteligência artificial. E é muito legal a gente observar esse movimento do mercado, porque principalmente no e-commerce, onde a grande maioria dos produtos, né, na verdade acho que mais no varejo, né, principalmente no varejo, é um setor onde as margens são mais ajustadas, mais apertadas, certo? Então a inteligência artificial está vindo muito forte, já está muito forte, e de uma forma ou de outra eles conseguem fazer com que serviços e setores sejam otimizados, sejam potencializados e com um custo muito menor. Então, para você que está no e-commerce, é óbvio que se você está começando agora, não seria essa a sua preocupação, tá? Mas para você que já tem um tempo um pouco maior, para você no mercado, para você que já fatura, já tem uma estrutura, quer crescer ou até melhorar a que você já tem, a inteligência artificial está vindo e está se adaptando muito bem para esse mercado. Tá? É um mercado muito grande, que tem muito investimento, gira em torno de alguns bons bilhões de reais, e o pessoal está investindo muito nesse setor porque realmente o retorno sobre o investimento é muito bom, beleza? Mas foi uma. A gente foi hoje, acho que foi o primeiro dia, amanhã tem mais um dia, amanhã é mais voltado para o operacional mesmo. Mas foi legal porque a gente até conseguiu entender um pouco mais, na verdade conversar um pouco mais com algumas marcas, algumas empresas do setor de inteligência artificial, até para a parte de triagem de informações. Então a gente estava precisando e estamos conversando, pegamos alguns contatos, mas foi legal. Esses eventos também é muito legal para fazer reencontrar algumas pessoas do meio que às vezes a gente não consegue se rever, de alguma forma. Essas pessoas que estão no meio sempre às vezes rola uma parceria, alguma colaboração, né? E no nosso dia a dia, que é a correria, sempre toda ajuda é bem-vinda. Então, chegamos agora. Até pensei em gravar alguma coisa lá, mas eu não gosto muito de ficar gravando nesses lugares. Acho que, enfim, não me sinto à vontade. Mas aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. É, Foi muito legal que lá tava na fila pra pegar um comes e bebes lá, que a gente não abre mão, né? E aí um rapaz, na verdade ele é do setor de pesquisa e desenvolvimento de um fundo investidor. Eles estavam fazendo algumas pesquisas sobre o mercado, né? Provavelmente deve ser algum fundo que esteja investindo em ferramentas para inteligência artificial nesse setor. E aí, nossa, um questionário extenso, mas eu peguei alguns pontos onde eles mais costumam analisar.
Então eles querem saber quais são as plataformas de marketplace que mais está gerando retorno, outras que mais está gerando interesse, outras que os próprios usuários, né, vendedores das plataformas acreditam e veem que seja um bom potencial para os próximos 3, 5 e 10 anos, e quais são os pontos positivos e negativos das principais plataformas que você colocou que usa. E isso é legal porque é óbvio que varia muito, igual a gente usa muito Shopee, mas acaba utilizando outras ferramentas. Canais de vendas é muito importante, né? Diversificar, tem quem use mais Mercado Livre, tem quem use mais Shein, tem quem use mais TikTok agora, mas você entende que mesmo os participantes do mesmo mercado, produtos, setores semelhantes, conseguem ver maior valor em algum ponto de algum canal de venda, e para isso é a escolha dele. Então, independente de qual canal de venda que você imagine, tem alguém ganhando dinheiro, tem alguém perdendo dinheiro, tem alguém fechando no 0 a 0, e tem alguém querendo entrar e tem alguém querendo sair. Então esse é um comportamento do mercado. Então não é que Shopee é ruim, Mercado Livre é ruim, TikTok é ruim, não. Ou Mercado Livre é melhor, é bom, todos vai ter algum ponto positivo, algum ponto negativo. Você precisa analisar, ver qual você se adequa melhor e a partir daí você consiga trabalhar. Tá? A gente sempre indica muito a Shopee por algumas facilidades, principalmente pelo fato da nossa consultoria ser muito destinado para start de lojas. Então, para início de lojas, tá? Todos, eu acho que só, para não colocar todos, 90% dos nossos clientes, talvez menos, talvez mais, 95% dos nossos clientes começaram do absoluto zero e começaram com a gente. Os demais tinham, mas não vendiam, não utilizavam, vendiam muito pouco e a gente pegou a gestão, mas a grande maioria a gente começou do zero. Então, a nossa consultoria, que começou há 6 meses, 8 meses atrás, pegou várias pessoas do zero, várias lojas físicas que abriram a loja online. Então, por isso que a gente indica muito mais a Shopee, mas tem o próximo passo. Quando a gente aumenta os canais de vendas, a gente sabe que o líder de mercado é o Mercado Livre, ele é muito bom, mas ele já exige um nível de profissionalismo melhor. Então, você se dando o direito de se adaptar a esse mercado, aprender, quando você for para o Mercado Livre, seus resultados tendem a ser muito melhores, seu aproveitamento melhor. Então, tá todo mundo de olho nisso, qual plataforma é melhor, qual canal de venda é mais competitivo, quais são os seus pontos positivos, e você que está aí, é muito importante que sempre analise isso. É isso. Hoje é 3/3, então eu já estou, mesmo lá a gente estava dando uma revisada. Algumas lojas se destacam mais que as outras, depende do setor, depende do posicionamento, tá? Mas eu vou dividir aqui com vocês alguns problemas que a gente está tendo nessa semana, né? Os principais problemas que a gente está tendo nessa semana são clientes abrindo a devolução e devolvendo produtos que não foram o que a gente enviou. Então isso é ridículo. Infelizmente a gente está com esses problemas em boa parte das lojas, tá? Então aí você vê que, independente da loja, é um comportamento das pessoas. Isso é ridículo, feio pra caramba. E aí a gente tem que entra no chat, briga. Esse é o principal, um dos problemas. Outro problema é, algumas lojas a gente não conseguiu aproveitar
esse 3 do 3 pelos seguintes motivos. A gente teve loja que não conseguimos aproveitar por falta de estoque, na verdade foram mais de 2, não conseguiram, tem ruptura de estoque, não deu tempo de repor, e oficina atrasou corte, enfim. Aí atrasou todo o nosso planejamento e eu não só tive que desacelerar, mas eu tive que pisar no freio, porque senão a gente não ia conseguir entregar, tá? O nosso estoque estava com ruptura e não tinha o que fazer, não ia chegar o corte, a gente estava contando com que os cortes iam chegar, enfim. Precisei pisar no freio mesmo, era uma loja que hoje ia bater uns 6, 7 mil reais de faturamento. E a gente precisa pisar no freio geral, tirar DS, zerar alguns produtos e subir preço de outros para frear mesmo a venda, de diversas formas possíveis. Porque o produto já estava ranqueado e isso atrapalha muito o nosso planejamento, mas paciência é a regra do jogo. Teve outras também que faltou produto, acabou alguns produtos, não deu tempo de repor, só vamos repor na sexta-feira, então também deu uma freada e não tinha o que fazer, tira o produto, e é produto de reposição de anúncio curva A, de produto curva A, e aí atrasa um pouco o nosso planejamento também, mas é isso. Antes a gente ter tempo de frear do que vender e não ter para entregar e aí arrebentar com a loja, né? Outro ponto que a gente teve muito problema essa semana foi com penalizações da Shopee. Por quê? Muitas penalizações, essa semana tá muito complicada. Semana passada, né, amor? Teve problema no emissor de nota fiscal da Shopee. Então ficou alguns dias travado alguns pedidos. E eu até postei para vocês aqui só que foi nos stories, né? Falando sobre a questão do aviso que a Shopee deu, falou que ia prorrogar o prazo das entregas, tudo, enfim, prorrogou, mas mesmo assim gerou atraso. Aí a gente tem que ficar esperando, aí eles dão um ponto de penalidade, quando cai o ponto de penalidade a gente tem que ficar no chat mostrando tal, para eles tirar. E aí nesse meio tempo a gente perde uma semana, impacta uma semana as nossas vendas e tudo mais. Por isso que às vezes a gente fala, gente, vamos diversificar os canais aí, porque se você tem só um canal, essa é uma pancadinha mais ou menos, é 1/4 do seu mês que sofre algum impacto grande, né? Outro ponto foi que algumas contas perderam vendedor de casa. Por que perdeu vendedor de casa? Porque não cumpriu a taxa de envio. Como assim? Devido ao feriado do carnaval, a Shopee, tudo que vendia na sexta-feira, ela jogou para entrega para o dia 18. E aí, querendo ou não, são 4 dias. Foram 4 dias? Isso, foram do dia... foram 1, 2, 3, 4 dias, 5 com o dia 18. Então, para as pessoas que levou no dia 18 na parte da tarde, porque aí eram bastante pedidos, até fazer todos os pedidos para levar, foram 5 dias praticamente de venda. E aí esse período de 5 dias somados à média fez com que não cumprisse o 1 dia, né, que é o pré-requisito para vendedor indicado. E aí a galera perdeu o vendedor indicado. Então, basicamente, gente, vamos lá. Não dá para tirar muita folga, né? Tem que saber gerir e se programar muito bem nessa questão de entrega, tá? A partir de agora, não tem mais boi mesmo, a partir desse final de semana. Seja você vendedor indicado ou não, não vacila pro sábado, leva no sábado.
tá? Não vacila. 20% dos seus pedidos precisam ser levados no sábado. Se você é vendedor indicado e não levar, vai perder o vendedor indicado. Se você não é vendedor indicado e não levar, vai impactar a sua avaliação. Se você é excelente, vai cair para bom. Se você é bom, vai cair para precisa melhorar. E enfim, é isso. Não vacila com logística, gente. Ponto principal hoje da Shopee, a gente está percebendo, é logística. Entregue o mais rápido que você puder. Se tiver que ir 2 vezes no ponto de coleta no dia, vai 2 vezes no ponto de coleta. Se no sábado, deixa tudo programadinho. Vou sair, vou viajar, deixa embaladinho. No caminho do sábado já passa no ponto de coleta e leva. Enfim, dê seu jeito. Porque não tem como a gente vacilar com logística, porque a Shopee tá apertando mesmo. Mas é isso, tá, gente? É uma coisa que eu quero falar pra vocês, que é um papo reto mesmo, assim. A galera que quer geralmente começar no online, ela tem alguns perfis muito semelhantes. Uma boa parte delas são aquelas que tem loja física e, cara, espremeu da loja física o máximo que deu e foi até o limite da loja física. O que seria o limite? Até quando a loja física não conseguia mais se pagar e por um bom tempo, você cheio de estoque de coleções antigas, aluguel atrasando e enfim, um caos. Aí a pessoa resolve ir para online. Aí ela fica 5, 6 anos brigando na loja física, às vezes uns 3, enfim, fica brigando na loja física, patinando, às vezes teve seus bons momentos, mas já está ali 1 ano carregando a loja física na dificuldade. E aí quando ela vem para o online, ela quer o resultado em 3 meses. Ela quer tirar todos esses 5 anos do físico, de atraso, de não evolução, de não enriquecimento, não fiquei rico ainda. Ele quer ficar rico em 3 meses no online. Não é assim, cara. Não é porque o online ele te dá uma possibilidade de escalabilidade grande que você vai fazer isso, entendeu? Até porque, como eu sempre falo aqui, quando você diminui a curva, aproxima a curva de crescimento do seu ponto inicial, quanto maior você aproximar, mais rápido você precisa evoluir, mais dinheiro você precisa investir. Por quê? Se era para você bater 100 mil de faturamento em 6 meses, em 8 meses, de forma tranquila, escalando, reinvestindo o valor, aprendendo, desenvolvendo o fornecedor, desenvolvendo o produto, testando o produto de forma pauladamente, de forma tranquila, e você quer pegar e desses 8 meses, você quer aproximar para 3 meses, se você vai faturar o que era para faturar em 8 meses, faturar em 3, você vai gastar, você vai investir o que era para investir em 8 meses, você vai investir em 3. Entendeu? Então, e muita gente não está preparado, porque já está quebrado, já está na cordinha, no sufoco. Entendeu? Não tem esse capital de giro. E aí ele sai adoidado, colocando produto, alavancando tudo, e aí dá cara nos muros, e aí fala que o online não dá certo, tá? Então, gente, o online, ele tem as suas semelhanças, ele é um negócio estruturalmente normal, como qualquer outro negócio, entende? Ele tem uma certa barreira de entrada abaixo. O que é isso? Você não tem tantas dificuldades para entrar nesse mercado, para vender online, porém a estrutura dele é de um negócio. Você precisa realmente ter uma estrutura de venda, mas você precisa ter uma estrutura de entrega.
entendeu? Não adianta você acelerar e não conseguir frear. Na curva você capota. Então, se você vende, você precisa entregar. Entregou, você já precisa repor o que você entregou para as próximas vendas você conseguir entregar de novo. Você não tem. E isso, essa mecânica, essa gestão não é tão simples. É por isso que a V10K está aqui e a gente tenta instruir e mostrar isso para vocês todos os dias. Ó, beleza, ó, tá pegando bem. Quer, pode manter? Quer que segura? Entendeu? Tem fluxo de caixa? Ó, os primeiros 3 meses a gente costuma ir mais devagar. Virou vendedor indicado, teve acesso ao Shopee Acelera, que é o Shopee Antecipa. Aí você começa a receber o que você posta em 24 horas, já desafoga seu fluxo de caixa. Agora dá pra gente escalar um pouco mais de forma acelerada. Então a gente tenta passar todo esse conhecimento, toda essa mecânica para vocês exatamente porque a gente entende como funciona. A gente sabe dessas dificuldades. Ah, eu vou produzir. Gente, produzir não é tão fácil. Você lidar com vários setores que você não controla. Entendeu? Você vai lá na loja, você compra o tecido. Beleza, comprei o tecido. Mas você não corta. Quem que corta? Tem um cortador. Então você vai levar pro cara cortar. Aí você tem que esperar. Aí o cara cortou, aí você vai levar pra oficina. Costurar. Entendeu? Levou pra outra oficina, só aí você já passou por 3 pessoas, 3 participantes diferentes. A oficina costurou, aí você vai levar pro seu estoque. Aí você vai fazer a separação, triagem, embalar para depois vendeu, aí você entrega. Mas olha o tanto de coisa, tanto de setores que passa. E quando você está no início, a chance de erro é muito grande. Você está aprendendo, você não sabe se esse tecido tá bom ou não tá. Esse corte deu bom ou não deu bom. Essa modelagem tá boa ou não tá boa. Essa costureira entregou no prazo ou não entregou. Costurou bem ou não costurou. Entendeu? Então são 3 setores, são várias coisas que influenciam dar certo. Precisa ter um traqueio, precisa ter um know-how, isso leva tempo. Então façam de tudo para se darem tempo, se darem a oportunidade de terem tempo para aprender, para se desenvolver, tá? Não tentem chegar no online, demorar o ponto de chegar no online e o online ser a última corda para te salvar do sufoco. Porque aí é difícil, tá? Principalmente para você que nunca vendeu online, tá? Então é isso. Agora, uma coisa é fato, tem um potencial gigantesco. Fazendo da forma correta, dando o tempo correto, tem um potencial maravilhoso. Você tem acesso a um público, a uma demanda e você consegue construir um negócio legal a ponto de você, de verdade, construir um negócio saudável. Mas para isso, você precisa fazer as coisas da forma correta, tá? E fazendo o nosso jabá aqui, é para isso que a V10K tá aqui. A gente do zero, abre loja e vai mostrando para vocês os caminhos das pedras. Não só da parte de venda, mas na parte de controle, na parte de gestão, na parte de logística, tá? A gente não gosta muito de se envolver na parte produtiva, porque infelizmente a gente sabe que varia muito de pessoa para pessoa, varia muito de oficina para oficina, varia muito de produto para produto, e a gente sabe o quanto é complicado produzir, e a gente já tentou ajudar algumas vezes, e isso envolveu demais a gente, nos tirando realmente o tempo para dedicar aquilo que realmente importa e que é o intuito da V10K. Mas do resto, tirando produção, toda a parte de gestão, pode vir com a V10K, que a gente está aqui para oferecer para vocês o melhor serviço possível e ajudar vocês realmente
startar a loja de vocês, escalar a loja de vocês de forma correta e de forma que vocês aprendam e saibam o que vocês estão fazendo, beleza? Dito isso, bom, esse vídeo aqui eu vou subir para o YouTube, algumas partes eu coloco no Insta, né? Aproveito, mas qualquer dúvida que vocês tiver, provavelmente amanhã eu vou voltar lá no evento, vai ter algumas palestras bem legais, enfim, fiquem atentos ao mercado, saiba que até você que tem a própria, mesmo tendo uma empresa, ainda uma loja física, existem muitas ferramentas de inteligência artificial que podem te ajudar, tá? No pessoa a pessoa ali no WhatsApp, na sua landing page, no seu site, se você já foi para o e-commerce, ainda mais com site próprio e tudo mais. E para você que quer, de fato, vir para o online, ter o marketplace, seja o marketplace como seu principal sua principal canal de venda, seu principal canal de venda, ou um auxiliar, chama a gente, conversa com a gente tem 3 planos aqui, um deles eu tenho certeza que vai caber não só no seu bolso, mas vai caber, vai se adequar àquilo que você precisa, e também é uma forma que a gente não só, eu falei isso muito hoje lá, a galera perguntando, mas que a galera está muito acostumada ao modelo de mentoria. Então a pessoa vem, fala para você como tem que fazer, você vai e faz e já era. Então a gente faz. E mostra para você como que é feito e te dá o tempo para ir aprendendo cada passo conforme você vai executando. Então você vai aprender a vender vendendo, você vai aprender fazer logística, fazendo logística das vendas que você já fez, e aos poucos você vai entendendo como funciona, tá? Então você aprende fazendo, tá? Basicamente é isso, e você desenvolve o seu negócio. A gente tem alguns clientes que realmente o online tomou conta de tudo, e o físico virou realmente um canal de venda auxiliar, mas o online realmente é um ótimo canal de venda, é uma ótima opção para você que quer ter seu negócio e às vezes tem uma barreira, não tem aquela grana para investir numa outra unidade ou numa primeira unidade da sua loja, tá? Ou também aquela pessoa, mesmo que você tenha essa grana, vou abrir, cara, o online para você melhor ainda, porque se você já tem um capital suficiente para abrir uma outra loja física, se você investe esse capital no online, eu posso garantir para você, você vai faturar no online no mínimo umas 5 vezes que você faturaria no físico, tá? Usando o mesmo investimento, e melhor ainda, tá? Falo mais, o seu payback é muito mais rápido, porque o seu investimento de custo fixo é infinitamente menor do que o físico, tá? No online, todo o seu, praticamente 95% do custo físico que você teria no físico, você passa para custo variável no online. E custo fixo variável. Custo fixo eu pago vendendo não vendendo, eu preciso pagar aquilo vendendo não vendendo. Custo variável eu só pago se eu vendo. Então já fala tudo, né? Enfim, é isso. Boa noite, gente. Boa terça-feira para vocês. Valeu.